Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez, retornar à cidade de Vitória e poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus um tema tão importante, que é o tema geral da mocidade, que fala sobre unidade, que fala sobre comunhão. E, na realidade, é extremamente importante a nossa compreensão acerca desse assunto, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, preocupou-se com isso. Ele, antes de se despedir dos discípulos, Ele tratou sobre isso e, na realidade, Ele orou sobre esse assunto. Então, o que nós vamos fazer, primeiro assunto, a primeira palestra, nós vamos discorrer sobre o que João registrou em seu evangelho a respeito desse quesito, dessa questão, nas palavras de Jesus. Depois nós vamos tratar sobre esse assunto em um dos catecismos antigos da fé reformada, o catecismo de Heidelberg. Ele faz uma análise sobre o credo dos apóstolos e trata sobre a comunhão dos santos, o que a Bíblia diz a respeito disso. E no último momento, então, nós vamos trabalhar também uma das cartas de João, a primeira carta de João, que fala também sobre comunhão e sobre unidade. Então, vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 25. A partir daqui nós vamos começar. João 16, a partir do verso 25. E aí nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, porque, concluindo o capítulo 16, nós vamos seguir e ler a oração sacerdotal e intercessória de Jesus no capítulo 17. Então eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então agora nós entramos no capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Pai, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti.
E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Senhor, abençoa-nos nesta tarde, nos dando a compreensão da tua palavra. A tua palavra é a verdade, e por ela nós temos sido santificados. Rogamos ao Senhor que nos conceda a bênção de termos as nossas mentes iluminadas pelo Senhor, de podermos compreender a mensagem que foi revelada pelo Senhor, que vem de Ti, a palavra de Cristo. Que a nossa juventude, ó Senhor, cresça forte, temente e piedosa, sabendo que é por essa razão, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que hoje estamos aqui e podemos celebrar o seu nome e celebrar unidade e celebrar comunhão uns com os outros. Pedimos ao Senhor isto, não porque mereçamos, mas rogamos em nome de Jesus. Amém. Notem, irmãos, que a passagem lida, ela é apresentada, ela é preparada no capítulo 16, já no finalzinho do capítulo 16, com uma despedida da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele se despede de seus discípulos, traz palavras importantes, ele diz o que haveria de vir, o que iria acontecer, e depois que os discípulos compreendem a razão por que ele estava dizendo aquelas coisas, e eles entendem a razão por que Cristo estava no meio deles, ele então apresenta ao Senhor, ao Pai Celestial, uma oração intercessória, uma oração sacerdotal. É importante a gente notar aqui o seguinte, que aquilo que nós estamos vendo aqui, com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos, é algo que as nossas próprias confissões e catecismos tratam e abordam. E uma mocidade forte, cristã, ela precisa crer e entender por que crê no Senhor. É para isso que as confissões elas existem, é para isso que nós temos os catecismos. Por exemplo, se eu tomar aqui a pergunta 25 do nosso breve catecismo, que foi produzido para preparar e doutrinar jovens, diz o seguinte: como Cristo exerce as funções de sacerdote? A resposta é: Cristo exerce as funções de sacerdote, primeiro, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina. Segundo, para nos reconciliar com Deus. Terceiro, para fazer contínua intercessão por nós. Notem, como nosso sacerdote, e este é um dos ofícios de Cristo, ele é profeta, sacerdote e rei. Como sacerdote, a Escritura claramente nos diz que ele vem para dar a sua vida por nós. E ele fez isso, de uma vez por todas. Ele é o nosso sacrifício. Através da sua obra salvadora, o que Cristo fez? Ele nos reconciliou com Deus. A comunhão com Deus foi quebrada quando os nossos primeiros pais, eles quebram o pacto, eles voltam as suas costas para Deus, eles dão ouvidos à voz da serpente e eles decidem desobedecer. A comunhão ali, ela é quebrada. A Escritura diz que na viração do dia, o Senhor tinha um encontro com Adão.
O Senhor tinha comunhão com ele. Os estudiosos da língua hebraica, eles apontam para a expressão viração do dia como o Shabá provável. O dia em que o Senhor descansou, era o dia em que a comunhão de Adão com o seu Deus era experimentada da forma mais gloriosa. O que é que acontece? O pecado vem e quebra isso. Cristo vem e o apóstolo Paulo chama o último Adão. O que ele faz? Ele restaura novamente esta comunhão. Como nosso sacerdote, ele nos reconcilia com Deus. Antes éramos inimigos, hoje em Cristo somos amigos de Deus, reconciliados com ele, seus filhos. Então, a partir daí, o catecismo então conclui dizendo que como nosso sacerdote, o nosso Senhor, ele faz contínua intercessão por nós. Olhem para João 17. É clara a mensagem daquele que se ofereceu por nós como sacrifício e tendo poder para recuperar a sua vida, ele ressuscita ao terceiro dia. E esta oração sacerdotal, ela permaneceu contínua. Em sua intercessão ele diz: eu não estou rogando somente por estes, meu Pai, mas por aqueles que vierem a crer em meu nome. Esta bênção é gloriosa, e se nós vamos falar de unidade, se nós vamos falar de comunhão, que é um tema preferido, né, da juventude presbiteriana, vamos falar sobre o quê? Comunhão. Porque é algo que é importante, é algo que traz satisfação para nós. Não podemos falar de comunhão sem inicialmente lembrar onde está a fonte desta comunhão, onde tudo começa. Aí você tem capítulo 16 de João, quando Jesus Cristo diz a partir do versículo 25, volte seus olhos novamente para a palavra. Aqui nós encontramos a base, o fundamento para esta comunhão. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, disse o Senhor Jesus. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o Pai, o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ele claramente vem e se apresenta como o intercessor, o mediador, o restaurador desta comunhão. A palavra quer dizer uma união comum entre partes, uma união íntima e comum, e prazerosa, deleitosa. Cristo vem e diz: olha, vocês creram nisso. E agora esta verdade gloriosa passará a ser vivenciada constantemente por vocês. Versículo 28 diz o Senhor: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Ele já estava se despedindo. A sua obra estaria se completando daqui a algum tempo. Ele deveria ser como um perfeito sacerdote o nosso sacrifício, e para que a intercessão contínua permanecesse até hoje como está, ele precisava ressurgir dos mortos ao terceiro dia e voltar à presença do Pai. Então os discípulos dizem para o Senhor, versículo 29, agora falas claramente, não falas por figuras, e nós cremos que de fato vieste de Deus, que tu és o Filho de Deus. Jesus então responde, versículo 31, vocês creem agora? Vocês acreditam nisso? Ele prossegue, eis que vem a hora, versículo 32, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Para que a obra do nosso supremo sacerdote fosse completa, ele precisaria sofrer por nós, ele carregaria o nosso pecado, ele se tornaria maldição em nosso lugar, sendo puro e santo, para que então esta comunhão fosse recuperada e restaurada. Vejam só o que Cristo claramente já diz: vai chegar a hora, ela se aproxima, em que vocês se dispersarão. Os evangelhos relatam então que quando Jesus foi preso, os discípulos somem, eles desaparecem. Eles não caminham junto com ele. Mas aqui nós temos uma informação que precisa ser destacada. Jesus Cristo diz, vocês irão me abandonar, versículo 32. Vocês vão me deixar sozinho.
Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Para entender comunhão, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que Jesus não precisa da gente. Nós é que precisamos desesperadamente dele. Ele sempre teve comunhão com o Pai por diversas vezes no Evangelho de João. Nós olhamos isso, encontramos isso. Ele sempre teve comunhão com o Pai e nesta oração ele pede que nós tivéssemos esta comunhão semelhante àquela que ele sempre teve com o Pai. E ele diz que mesmo que fosse abandonado, ele não estaria sozinho, porque o Pai permaneceria com ele. E ele então faz isto para que nossa comunhão com os céus, com o Pai Celestial, pudesse ser restaurada. Irmãos, essa base aqui ela é fundamental. Parece esquisito quando a gente fala de comunhão, porque normalmente a gente sempre traz aquela ideia: aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. A gente se esquece de onde está todo o fundamento pelo qual nós sorrimos, apertamos a mão e vamos mais do que isso. Nós temos a consciência clara de que somos um corpo. Por que tudo isso? O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui, e Ele está nos explicando aquilo que Ele falou tanto tempo atrás para os seus discípulos. Ele diz, versículo 33, observem: estas coisas tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Percebam que a expressão mundo, ela começa a ser mencionada pelo Senhor, e ela vai acontecer em várias partes da sua oração, para nos lembrar a oposição ou impedimento à comunhão que surgiria se nós não entendêssemos que o mundo iria nos odiar, com o seu sistema, com os seus valores, com as suas amizades, com as suas ofertas. Jesus Cristo então diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Do mesma forma, do mesmo modo que Jesus iria passar por aflição, ele enfrentaria momentos difíceis, ele iria até a cruz por nós, para dar a sua vida por nós. Ele então diz: vocês também passarão por aflições. O chamado então à comunhão com Cristo não seria fácil. Comunhão com Ele implicaria em sofrimento por sermos rejeitados pelo mundo, por não termos aceitação da parte do mundo, por deixarmos de ser tão legais assim quando apresentássemos o Deus em que cremos, o seu nome, o seu evangelho, e por que nós o servimos e o amamos. Mas Jesus completa: animem-se, tenham um bom ânimo, e Ele completa: porque eu venci o mundo. Ele nos diz claramente: vocês estarão do lado vitorioso. Vocês caminharão comigo. Qual a base, irmãos, então, para tudo isso? João 17. Jesus apresenta uma oração sacerdotal, intercessória, reconciliadora. Uma oração que todos nós deveríamos ler cuidadosamente e meditar. Porque quando Ele pede que nós pudéssemos ser um, Ele está nos mostrando a razão por que nós deveríamos pensar um pouco mais biblicamente a respeito da palavra comunhão. Às vezes nós lidamos com o tema de uma forma extremamente superficial. Nós pensamos muito em comunhão como apenas reunir a igreja, reunir a juventude, bater uma bola, ir à praia, fazer um churrasco. Essa é uma parte, uma faceta, um aspecto de uma raiz muito mais profunda, que une valores, dos quais fazem parte e constroem toda a nossa estrutura de vida e fé. Sem ela, irmãos, nós iremos à igreja apenas pelo churrasco, pelo futebol, pela praia, pela diversão. E diversão você pode encontrar em qualquer lugar. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas quando nós entendemos a razão por que cada reunião, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa neste mundo, porque nós estamos unidos em Cristo, aí nós começamos a perceber onde está toda a diferença. Jesus orou por isso. Jesus orou profundamente por esta questão e por essa razão.
E é por isso que a comunhão dos santos é uma das doutrinas importantes para a igreja e que todo jovem precisa saber. João 17, então, entramos nele. Vocês já leram comigo, tendo falado tudo o que disse, versículo 1, Jesus então ora. Ele levanta os olhos ao céu e ele reconhece: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A comunhão com o Pai seria dada mediante a obra salvadora de Cristo. Ele ora por nossa salvação. Ele intercede incessantemente por nós ainda hoje, por nossa salvação. Esta é a garantia que temos. Não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez por nós. Esta é a principal oração que o Senhor Jesus Cristo fez. E é o objeto da sua constante intercessão por nós. Então, às vezes nós pensamos que Jesus está intercedendo por nós por tantos outros assuntos, mas pensemos, a principal causa da sua intercessão contínua nos céus por seu povo está aqui descrita em João 17. Assim, versículo 2, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3, e a vida eterna, ele define, é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pausem um pouco, marquem João 17 e vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. O livro seguinte, Atos 2, versículo 42. Talvez você já tenha ouvido mais de uma vez essa pergunta. Você já leu a Bíblia toda? Talvez você já tenha lido mais de uma vez. É importante ler toda a Bíblia? É. Agora, lembrem-se disso, muito mais importante do que ler a Bíblia toda é conhecer a Bíblia toda. A sua mensagem, ela é como uma semente lançada numa terra boa, que organicamente produz uma árvore forte, cheia de folhas verdes e, consequentemente, frutos deliciosos. Quando nós começamos a ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o que é que nós percebemos? Uma revelação progredindo, mostrando ou revelando a vitória de Cristo. Nós falamos ali em João 17 a respeito da oração de Jesus, o que ele pediu: que eles conhecessem a vida eterna, que eles conhecessem o Pai e o Filho, que eles vivessem aquilo que Cristo planejou para eles. Aí você chega comigo em Atos 2, 42. Há ou não há progressão na revelação? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que é tão importante conhecer então doutrina? Às vezes não se dá tanta ênfase para o jovem, para a mocidade. Você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a palavra. E muitas vezes a resposta que nós ouvimos é: para que tanta doutrina? A gente precisa de comunhão. Muitos problemas surgem nas igrejas porque não existe comunhão sem doutrina. Olhem só Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A perseverança na mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles receberam do Cristo, possibilitou o quê? Comunhão, partir do pão, orações. Nós precisamos crer na palavra. E a partir da crença correta na palavra, o que é que vai acontecer com a gente naturalmente? O Senhor que ora por nós continuamente, e esta oração repete-se nos céus, na presença de Deus, a palavra do Cristo por nós, o nosso Salvador, produz então os efeitos tão necessários para a nossa alma. Você pode me dizer: mas pastor, veja só,
a igreja antiga, ela não era tão unida assim. O senhor sabe, né? O senhor lembra da igreja em Corinto? Quanta confusão, quantos problemas. A Bíblia é o livro que nunca esconde nada do leitor. Se você olhar a história dos demais reis que existiram no mundo, não há nenhuma menção de suas fraquezas. Mas vocês já perceberam que a Bíblia descreve não somente os grandes feitos dos reis, mas também as suas fraquezas? A Bíblia é a palavra de Deus. O interesse de Deus para nós é revelar a sua vontade, aquilo que nós devemos crer a respeito dele e o dever que ele requer de nós. Então, claro, eu vou concordar com você, existem vários problemas mencionados nas igrejas dos dias apostólicos, inclusive falta de comunhão. Mas quando os apóstolos escrevem, inspirados, e eles tratam esses problemas, quais são as questões levantadas? Está havendo uma falha em se observar a doutrina, em entender e atender a doutrina. Então, é fato, meus irmãos, se nós não seguimos a palavra de Cristo, nós vamos seguir qualquer outro valor. Nós vamos seguir qualquer outra palavra, nós vamos inclinar o nosso coração a qualquer outra ideia. E aí surge a fraca ideologia de que, para que tanta doutrina? Nós precisamos, na verdade, na igreja de comunhão. Não há comunhão sem doutrina. Digo, comunhão real, comunhão bíblica. A comunhão que leva com que sejamos perseverantes na doutrina, ou seja, continuemos firmes nela. Na comunhão, sim, a nossa união será comum. Veja como isso é interessante. Nós moramos em lugares diferentes. Eu moro em Aracaju, na região Nordeste. Eu não conheço quase ninguém aqui. Mas quando nós nos encontramos e sabemos que somos cristãos e começamos a ouvir a palavra de Deus, nós começamos a nos identificar rapidamente, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. A razão por que tudo isso ocorre é porque nós estamos militando na mesma doutrina. Então, consequentemente, vem comunhão, partir do pão, que é uma referência aos sacramentos, orações. E aí, prossigam comigo o versículo 43, temor em cada alma, era o que havia lá. E enquanto tudo isso acontecia, os apóstolos confirmavam o fundamento da igreja na nova aliança. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ah, pastor, está aqui o fundamento do socialismo. Não, coisa nenhuma. O direito à propriedade é garantido na Bíblia, mas o que é que acontece? À medida em que você tem comunhão com Deus em Cristo, você começa a entender que nada o que você possui é propriamente seu, você é mordomo dele. O seu coração está muito mais inclinado a servir e ajudar. É totalmente diferente, né, daquilo que nós vemos hoje. Eles então estavam juntos, crendo no Senhor. As suas propriedades eram vendidas havendo necessidade. Eles compartilhavam sim, e não deixavam ninguém passar necessidade ou dificuldade. 46, o versículo diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Quando você falta à igreja, o que é que vem à sua mente? Não vem a palavra comunhão. Não vem a palavra unidade. Mas quando você entende que mesmo quando você sente vontade de faltar à igreja, a sua presença, ela é importante. Em que sentido? No sentido de que você está obedecendo o mandamento do Senhor e perseverando juntamente com o seu irmão, você o admoesta e é admoestado, sabendo que quando você faz isso, você se prepara para a volta de Jesus. Sem comunhão, o que é que facilmente acontece hoje? Evasão na escola dominical. Muitos jovens faltam à igreja por qualquer coisa. E como certa vez comentou o Dr. Hermisten, o cara canta na igreja faz chover, mas quando chove não vai para a escola dominical.
Eles não têm noção bíblica a respeito de comunhão, não é verdade? Eles partiam pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições com alegria e coração singelo, eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. O povo de Deus é um povo simpático. Ele sofre a rejeição do mundo por seus valores, por sua ética, pelo evangelho pregado, pelo que creem. Mas eles são tão felizes e alegres no Senhor que eles contam com a simpatia até mesmo daqueles que não gostam e não apreciam a sua fé. Eles viviam assim, eles louvavam a Deus e conclui versículo 47 dizendo que enquanto eles faziam isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Jesus Cristo disse, está registrado também no Evangelho de João, que o mandamento que ele entregou para nós, ele deu para nós, é que nós nos amássemos uns aos outros. Ele repete. E quando ele diz isso, ele diz que assim, quando fizéssemos isto, o mundo então iria crer que nós pertencíamos a ele. Voltem para João 17, então vamos prosseguir. Vejam que o fundamento da comunhão está em Cristo. Esta comunhão em Cristo restaura então o nosso relacionamento com Deus, porque nós fomos criados por Deus. Pergunta que todo presbiteriano sabe, pergunta de número 1 dos catecismos: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas você precisa conhecer as outras também. E elas falam também, ou versam sobre o sacerdócio de Cristo, a razão por que nele nós temos comunhão. Versículo 4 de João 17. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus então vem para cumprir a vontade do Pai. E agora, versículo 5, Jesus orou: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, versículo 7, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, tudo em Cristo, como diz a Escritura, Ele é tudo em todos. Sem Ele não há verdadeira união entre o povo de Deus. Sem Ele não há verdadeiro conhecimento a respeito do porquê as exortações dos pastores e presbíteros da igreja. É para que nós tenhamos comunhão, para que você tenha comunhão, para que você não ame o mundo, para que você fortaleça cada dia mais a sua amizade cristã com gente crente. Vejam que é um princípio importante. Você pode me perguntar: mas pastor, e quer dizer então que eu não posso ter amigos que não sejam cristãos? Você vai construir amizades para testemunhar a respeito da glória de Cristo, do poder do Evangelho. Mas não pense que você irá fortalecer a sua fé afastando-se da igreja e cultivando amizades que não têm comunhão com você, a mesma comunhão em Cristo. O problema, por exemplo, quando você pensa em relacionamento ou casamento misto. Há muita controvérsia, mas voltemos para o que diz a palavra. As recomendações bíblicas sempre são: não façam isso, casem no Senhor. Quando nós entramos em um relacionamento, então, em que uma das partes não tem esta mesma compreensão do Evangelho, não foram salvas, lavadas pelo sangue de Jesus, consequência prática, você não entra em comunhão com ela. Você pode ter compartilhado a cama quando casar. Você pode ter compartilhado os bens. Você pode até casar em comunhão universal de bens, sem nenhuma dificuldade. Mas o principal você jamais terá. Ela não crerá no que você crê. Não servirá ao Deus a quem você serve. A questão é muito mais profunda, então percebam os riscos. Uma das principais defensoras de que os jovens se casem no Senhor, lá em minha igreja, é uma senhora que, por uma desilusão no tempo, amorosa,
de um jovem crente na época de mocidade dela. Hoje ela já está bem mais madura, já passou dos 65 anos. Ela então disse: o primeiro jovem que eu encontrar com esse, eu vou namorar e casar. Ela fez isso em desobediência ao Senhor, hoje ela reconhece. Ela então namorou, noivou e casou com seu esposo, com quem ela está unida até hoje. Sabe o que é que ela diz sempre? E o que ela repete? Ela reconhece que desobedeceu ao Senhor. Ela reconhece que não deveria ter feito isso. E ela diz: pastor, sabe qual é a coisa mais triste para mim? Ele não me impede de ir à igreja, mas ele nunca vai comigo. Ele não participou do batismo dos nossos filhos. Ele nunca esteve comigo ao lado orando. Ou ele nunca entendeu quando eu chegava empolgada dizendo o que eu ouvi ou aprendi na igreja, ou a pregação que eu acabei de receber. O fator então, irmãos, que envolve comunhão é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Por isso que quando os mais velhos falam a respeito disso e advertem à luz da palavra, não é uma questão apenas de dizer, mas eu sinto e eu acho que vai ser bom. A obra missionária não será cumprida através de namoro missionário, porque na Bíblia isso não existe. Mas muitas vezes nós ainda vemos jovens teimando: mas vai, pastor, que eu evangelize e ele se converte. O método não é esse. Deus até pode transformar o que é torto, mas não é o que ele diz, não é. Então, Jesus Cristo mesmo fala, e ele aponta esta verdade para nós. Nós precisamos confiar, guardar a palavra e reconhecer que todas as coisas que ele nos tem dado provém do Senhor, versículo 7. Por quê? Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. A questão é simples: você crê ou não crê na palavra de Cristo? Você confia ou não confia na palavra de Cristo? Vejam só, fé não é saltar no escuro sem ver onde você vai cair. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos se comprovam através de uma certa historicidade, não é por meio de método científico. Quando eu falo a respeito de fatos, eu preciso apresentar provas documentais, e vocês têm a Bíblia. É com base nela que nós então confiamos e exercemos fé e ilimitadamente depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A oração de Jesus então, ela é objetiva, como a sua expiação, ela é objetiva, pelos que ele morreu, por aqueles que o Pai lhe deu. Ele roga não pelo mundo, mas ele roga por aqueles que pertencem ao Pai. Ora, versículo 10, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Ele repete constantemente a sua comum união com o Pai. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. E aqui nós temos então a expressão: para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles então vivam em unidade, assim como nós sempre vivemos. Para que eles caminhem juntos, assim como nós sempre caminhamos. Mas não pode haver, repito, unidade se não houver perseverança na mesma palavra. Se não houver convicção de fé na mesma doutrina, se vocês não buscarem compreender e entender a razão por que são crentes. A fé então, irmãos, envolve toda esta convicção que deve ser construída à medida em que nós atendemos para o mandamento de Deus. Hebreus 10, não deixem de congregar como é costume de alguns. Não pode haver então verdadeira comunhão se nós não estamos juntos nesta mesma batalha, nesta mesma luta. Jesus ora então para que nós tivéssemos comunhão. Comunhão então não se constrói com reuniões de pipoca e filme. Ir ao cinema
Tudo isso é legal, repito. Salomão diz que é bom você comer e beber e trabalhar na presença do Senhor, sim, temendo a Ele. Por quê? Porque observem a razão por que Jesus Cristo, Ele intercedeu em nosso favor. Quando eu estava com eles, versículo 12, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, uma referência a Judas, o traidor, para que se cumprisse a Escritura. A segurança da nossa salvação em Cristo, em sua intercessão contínua, em sua obra sacerdotal. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. A satisfação da nossa vida em unidade e comunhão é possível porque nós encontramos verdadeira satisfação em Cristo. Se temos satisfação nele, vivemos plenamente satisfeitos nele, então a nossa comunhão será duradoura e verdadeira. Ela não será quebrada por qualquer questão. Às vezes nós encontramos o chamado fluxo de membresia. E o fluxo de membresia diz respeito à migração constante de membros de uma igreja para outra. Eu não gostei do que o pastor falou, mudo de igreja. Eu não gostei do louvor da igreja, mudo de igreja. Eu não gostei daquela turma ali, mudo de igreja. Não. Os valores, eles então, biblicamente construídos, eles vão nos apontar para a satisfação e o gozo que temos em Cristo, e que seja completo, para que então haja em nosso meio verdadeira unidade. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, versículo 14. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. De uma vez por todas, entendamos isto. Assim como o mundo odiou a Cristo, o mundo sempre irá odiar o crente. Aqui eu não estou colocando, irmãos, uma questão de que nós agora vamos entrar em guerra com aqueles que não são cristãos. Não, a Escritura nos manda amar até mesmo o inimigo e orar por ele. Mas não esperem uma boa resposta daqueles que não creem em Cristo, assim como você crê. Eu não sei se você tem procurado entender que esta comunhão que temos, menor, mais centralizada, ela aponta para uma realidade muito maior, católica, universal. Este é um dos atributos da Igreja de Cristo. Ela não está apenas localizada aqui em Praia do Canto, ela está espalhada sobre toda a face da terra. Daniel fala de uma pedrinha que iria dominar o mundo, falando de uma pedrinha que cresce e destrói uma poderosa estátua, que na interpretação que ele dá do sonho do rei, eram os reinos ruindo e o reino do Messias sendo construído. Não existe reino maior e mais poderoso na terra do que a igreja que pertence a Jesus. Então pensem comigo, essa comunhão menor, mais centralizada, ela deve nos despertar para a realidade de que nós não temos ideia do número de irmãos com quem em Cristo nós temos comunhão, e que provavelmente nós iremos só conhecer no novo céu e na nova terra. Hoje, com o avanço da tecnologia, você pode avançar ou pode andar um pouquinho mais, e aí eu chamo a sua atenção para gastar um pouco de tempo na internet, conhecendo a realidade de que jovens como vocês não podem ter uma união de mocidade presbiteriana, nem sequer podem se reunir e ter comunhão como vocês podem ter, porque vivem em lugares hostis ao Evangelho num ponto máximo. Os refugiados hoje no Iraque e na Síria perderam tudo, dentre eles nós temos muitos irmãos ali. Filhos perderam pais, jovens foram separados de suas igrejas, pastores foram mortos. Em outras regiões na África também, e em outras regiões da Ásia, a realidade é a mesma. A nossa comunhão, então, irmãos, está sempre ligada a Cristo. E como é que eles continuam a lutar? A pergunta é essa, né? Porque a oração de Jesus, aquele que faz contínua intercessão por nós, é para que nós tenhamos gozo completo nele.
e tenhamos então plena satisfação em viver para Ele. Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, ela é suficiente para nós. O mundo sempre odiará os seguidores do Jesus Nazareno. Por quê? Porque nós não somos do mundo, como Cristo também não era. Entenda aqui o mundo não como o mundo de Deus, que foi dado a Cristo, o Senhor de todas as coisas, mas o reino parasita de Satanás, que faz oposição ao reino de Cristo, ao sistema que se levanta sempre com seus valores e ideologias contrários ao Evangelho de Cristo. Não pensem que se vocês começarem agora a decididos se posicionarem de maneira respeitosa diante dos tribunais, escolas, universidades a respeito da sua fé, que vocês vão continuar sendo conhecidos como senhores e senhoras legais. Vocês vão começar a sofrer oposição. Vocês vão começar a vocês serão zombados e vocês passarão a sofrer aquilo que Cristo sofreu. A verdade é, irmãos, que nós precisamos fortalecer muito mais a nossa comunhão, porque o Senhor da história já nos mostra que lugares onde o cristianismo foi aceito de forma pacífica, tempos atrás, hoje são lugares hostis à fé cristã e onde muitos cristãos estão morrendo. Mas eles não perdem a esperança, porque eles estão ligados ao Senhor e têm comunhão com o Senhor. Então, um tema importante, realmente, para a gente enxergar a amplitude e a dimensão, a imensidade da comunhão. Jesus, ele continua no versículo 15, caminhando aqui já para os versículos finais. Ele ora: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Sabe aquela história de quando você vai para um acampamento, e aí você diz: olha, agora é hora de descer o monte, né? Aí a gente termina aquele acampamento de jovens: pastor, seria bom que a gente ficasse aqui, que a gente nunca mais voltasse. Não é biblicamente correto. Os monastérios, eles no início apresentaram uma tentativa assim de tentar fugir desse mundo perdido e opositor do cristianismo, para que a gente tenha maior e melhor comunhão, mas não deu certo. E a razão é porque Cristo não orou por isso. Ele disse: olha, eu não peço, meu Pai, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Por que razão? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você não foi chamado para viver isoladamente. Você não foi chamado para agora não ter mais nenhum relacionamento ou construir alguma ponte de conhecimento e amizade com quem não é cristão. A questão não é essa. A questão é: você precisa viver no mundo tendo consciência de que você não é deste mundo, como Cristo também não era. Isso fortalece muito mais a nossa unidade. Isso faz com que a nossa expectativa de uma reunião de mocidade, de um encontro de juventude cristã, de vir à igreja no dia do Senhor, seja aquilo que mais nós desejamos. Mas por que isso muitas vezes não acontece? Porque vir à igreja é chato, ouvir sermão não é legal, estudo da palavra, pastor, deixa isso para lá, porque a gente quer ouvir muito mais piada, gracinha, palhaçada. Vai que o pastor dá umas cambalhotas lá, uns mortais, aí movimenta mais a questão. Porque, biblicamente, nós não estamos compreendendo a profundidade da palavra comunhão, a sua relação com a obra de Cristo. Vejam só, nós não somos deste mundo. Isso não é conversa de testemunha de Jeová, não. É uma realidade cristã clara. Nós somos peregrinos indo para o reino celestial, como dizia João Calvino. Nós estamos aqui militando pela fé evangélica. Somos chamados a dar razão da nossa fé e da esperança que há em nós. Nós somos chamados então a viver em comunhão. Versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Volta-se para a base. Jesus ora para que nós sejamos cada vez mais separados do mundo e unidos a Ele, na verdade do Evangelho, que é a sua palavra. A sua oração é:
que sejamos então santificados. Lembrem-se, doutrina da santificação, segundo o que nós confessamos como crentes presbiterianos, envolve dois aspectos importantíssimos. Primeiro deles, o conceito de que em Cristo então nós fomos separados para Deus, pertencemos a Ele. E o segundo aspecto então da nossa caminhada e peregrinação se chama mortificação do pecado. Essa mortificação acontece quando nós somos santificados na verdade. É só lembrar então o progresso da revelação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí vinha partir do pão, comunhão, orações, temor na alma, serviço, louvor a Deus, enfim, a vida cristã comum. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então você tem agora a compreensão do seu chamado. Você foi chamado por Deus, como igreja de Deus, a fazer discípulos. Nós costumamos ouvir muito na igreja falar sobre missões, sobre o ID de Jesus, sobre a grande comissão. A ênfase verbal em Mateus 28, ali, é fazei discípulos de todas as nações. A ordem de Jesus, o imperativo pesa sobre fazer discípulos. De que maneira? Indo ao mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E aí no final vem a palavra de comunhão. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei, primeiramente os apóstolos, depois a igreja que continua cumprindo a obra apostólica. E a favor deles, versículo 19, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A obra de Jesus novamente sendo destacada. Não rogo somente por estes, aqui nós entramos na jogada, ou na história, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Perceba então a extensão de sua oração sacerdotal, de sua obra intercessória. Aquele que foi morto pelos séculos dos séculos, ele tinha então um objetivo muito maior. O cumprimento então desta unidade celebrada em Cristo começaria em Jerusalém, sairia por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, chegaria até nós. Jesus então ora por isso. E a sua oração, então, tem a anuência, a confirmação do Pai. A fim de que, olhem só, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pode haver unidade. Quando nós olhamos para o movimento evangélico brasileiro tão confuso, pode haver verdadeira unidade e testemunho que desperte temor em nossa sociedade, se o IBGE destaca um grande crescimento evangélico em nosso país, e nós percebemos que a questão não é bem assim. A gente precisa refletir a respeito dessas coisas. Um dos grandes defensores agora da moral e da ética em nosso país, e que ele votou, até votou corretamente, votou para que houvesse mudança, votou por uma mudança no governo, votou por um futuro melhor para o nosso país, mas ele votou dizendo que representava todo o povo evangélico brasileiro pelo impeachment da presidenta afastada. Recentemente ele pregou que Deus criou o homem da seguinte forma: ele pegou o espírito dos anjos, ele pegou a alma dos animais, a terra dos animais e o homem foi criado. De que Bíblia esse homem retirou isso aí? Parece brincadeira, mas é realidade. E é esta unidade evangélica que se pretende celebrar, que despreza a Bíblia, que despreza a sua pregação, que despreza os seus valores. É impossível. Então nós vamos ter tudo sendo caracterizado ou caracterizado por evangelho, mas que não é evangelho. Porque o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra
é que a verdadeira unidade, eu já provei a vocês, que parte da doutrina consistente na palavra de Cristo, fará então com que o mundo creia que de fato o Senhor enviou a Jesus para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Sabem por que razão? Peço apenas ainda um pouco da sua paciência. Em Efésios capítulo 4, façamos outra comparação aqui. Efésios 4, passagem também conhecida por nós, a partir do versículo de número 1, onde o apóstolo roga para que houvesse em Éfeso verdadeira e real unidade na fé. Ele então vai dizer: rogo-vos, pois eu, Efésios 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não pode haver então verdadeira unidade se em nossa igreja, em cada esquina e rua, se abre uma igreja e homens e mulheres agora se auto-intitulam bispos, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, desprezando tudo que a Bíblia diz. O movimento evangélico brasileiro, então, infelizmente, ele passa a ser ridicularizado, e com razão. Mas onde nós estamos nisso tudo aí? Nós somos chamados a olhar novamente para a Escritura e rogar ao Senhor pela verdadeira unidade e manifestação da comunhão por qual Ele tanto rogou. Veja que ela começa com um andar digno da vocação a que fomos chamados. Versículo 1. Com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não pode haver isso se nós não caminharmos juntos. Nos esforçando com diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, facção, divisão, briga, discórdia, ira, nada disso deve existir entre nós. Nós devemos resolver os nossos problemas biblicamente, nos admoestando em amor e sempre recorrendo à Escritura e voltando para ela, tanto para exortar como para sermos exortados. Mas nem sempre é assim que a gente recebe, não é verdade? A Escritura diz: há somente um corpo, não existem vários corpos de Cristo, um Espírito, terceira pessoa da Santíssima Trindade, como uma só esperança da vocação a qual fomos chamados, um só Senhor, o nosso Cristo, uma só fé, que é dom de Deus, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e aí, novamente, tudo converge nele, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, envolve muito mais Bíblia do que a gente pensa, né? Comunhão. Para terminar, olhem só lá em João 17 as palavras finais de Jesus. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Para que sejam um, como nós o somos. Refletimos a glória de Cristo, a comunhão que Ele tem com o Pai, quando nós também vivemos em unidade. Eu neles, em tu e mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, novamente ele repete, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A oração de Jesus é profundamente envolvida com a nossa comunhão. Ele conclui dizendo, versículos 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então,
a palavra diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus, porque Cristo habita em nós por seu Santo Espírito, temos comunhão com Ele, e Ele então, tendo comunhão conosco, proporciona a chamada comunhão dos crentes, ou a comunhão dos santos. De modo que podemos orar uns pelos outros, até mesmo distantes, sabendo que nós compartilhamos das mesmas necessidades, lutas, aflições, desafios, mas carregamos também a mesma esperança que há em nós, ou que está em nós, Cristo, como diz o apóstolo, esperança de glória. Vamos orar? Essa é a primeira, então, palestra, a primeira consideração que nós fazemos sobre comunhão, e depois então nós passamos a palavra para o pastor Milton. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos o privilégio de meditarmos juntos em Tua palavra sobre um tema tão apropriado, mas que necessita de uma reflexão maior da nossa parte, que é a comunhão. Por que nós devemos andar unidos, caminhar juntos? Por que ouvimos tanto sobre comunhão, a necessidade de termos comunhão? Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que tudo isso acontece, e ouvimos tanto a respeito disso, porque acima de tudo foi objeto da oração do nosso Senhor em nosso favor, oração intercessória sacerdotal, para que tivéssemos uma vida cristã unida, caminhássemos em unidade, assim como Tu és um só com o Filho, para que o mundo reconhecesse que nós somos o Seu povo e que Cristo foi enviado e veio ao mundo para morrer por nós pecadores, para nos reconciliar contigo, para nos salvar, o Seu povo, de seus próprios pecados. Constrói, ó Senhor, na mente e coração desses jovens uma doutrina bíblica a respeito da comunhão, simples, mas poderosa, porque fortalecerá a unidade deles, o caminhar juntos, cooperando com a igreja, servindo ao povo de Deus, e tendo uma consciência maior e mais clara de por que somos corpo, porque somos um, porque estamos ligados a Cristo Jesus. Abençoa-nos e continua a nos ajudar neste momento de trabalhos e reflexões, baseados em Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.